pessoal, mais uma vez estamos aqui no estúdio da TV Livre, o programa semanal Pod Livre, o programa que traz informações relevantes para ajudar a sua vida, da sua família, da nossa cidade e da nossa região. Hoje o programa é especial porque nós vamos falar do passado, do presente e do futuro com o pesquisador genealógico Fernando Bonini. Seja bem-vindo ao programa, Fernando. Eu que agradeço, Jorge, mais uma vez o seu convite. Para mim é uma alegria imensa estar nessa programação aqui e naquilo que eu puder ser útil para você como meu amigo, né? Já posso chamar de amigo, né? Com certeza. Na verdade? Com certeza. Para você que é meu amigo e para aqueles que vão estar participando também, né? Eu, na verdade, quero dizer para você que não sou um especialista, como disse no podcast anterior, né? Mas aquilo que a gente puder abordar e que seja esclarecedor para a sua audiência, a gente vai abordar, tá bom? Bacana, pessoal. Então nós vamos poder aproveitar bastante a presença do Fernando aqui conosco. Lembrando que o programa ocorre graças a um apoio importantíssimo de 3 empresas que fazem parte da nossa vida. Ike Fome, Megamax TI e Pet Mais Vida. São 3 empresas que entregam o que falam. Então, quando você precisar de serviço de excelência e profissional, chama essas 3 empresas que elas vão estar aqui para te ajudar, tá bom? Olha, o programa ele é importante porque no contexto histórico nacional, Tietê tem uma significância muito grande, porque aqui aconteceram fatos e dados e eventos que são marcantes na história do país. Mas antes disso, eu vou pedir para o Fernando para ele contar um pouco como é que ele se envolveu com isso, para que vocês possam entender um pouco mais a atuação do Fernando no contexto de Tietê. Você pode falar para a gente, Fernando? Posso falar. Aconteceu o seguinte, Jorge. Quando ocorreu a pandemia, né? E naquela ânsia, naquela situação que nós tivemos ali de ficar enclausurados nas nossas casas, né? Eu tive o desejo de começar a buscar uns dados de informação, de pesquisa, que já tinha nascido no ano de 1999, que foram dados que eu acabei perdendo, né? E eu tentei recuperar. Então, quando começou a pandemia, estava lá em casa, né, com aquela obrigatoriedade de estar ali, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou começar a pesquisar sobre os meus antepassados. E foi a partir daí, Jorge, que eu comecei a encontrar as informações mais remotas dos meus antepassados, né? Então, para você ter uma ideia, né, o meu bisavô, Bonani, eu consegui, através de um trabalho de pesquisa retroativa, chegar até o ano de 1700, na árvore genealógica dele, na cidade de Ravel, na Itália, né, na província de Udine, até 1700, que um pároco italiano lá, ele fez uma pesquisa e formou essa árvore genealógica, e eu tive a graça de receber do prefeito da localidade um presente, né, que delegou 3 pesquisadores, inclusive 2 deles são Bonani, lá do Comune, né, para fazer essa pesquisa para mim. Então eu consegui levantar todos esses dados. Então eu tenho em espécie, né, esses dados, né, desde 1700. Então se o Brasil foi descoberto em 1500, imagine que até 1700 material riquíssimo. É riquíssimo de lá para cá, né? E aí quando eu descobri que o meu bisavô usou muito esse circuito da antiga Sorocabana, que os imigrantes italianos viajavam muito entre Sorocaba e Tietê. Então, quando o meu bisavô chegou em Sorocaba em 1885, ele começou a fazer muito esse percurso de Tietê de Sorocaba até Tietê. Foi quando ele encontrou aqui na cidade de Tietê a namorada dele, né? Começou a namorar com uma senhora que provavelmente era muito bonita na época, né? A Maria Dalpozo. A família de mulher bonita. Então, Maria Dalpozo. Aí casou-se com ela no dia 24 de dezembro de 1889, aqui em Tietê. Ai, que legal. E a partir dessa experiência do casamento, né? Que ele casou no dia de Vênus,
Ele escolheu o dia 24 de novembro, dia de Vênus. Ele escolheu esse dia para casar. E aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar, né, os meus antepassados dentro desse contexto aqui da cidade, né? E para que eu pudesse fazer essa pesquisa, eu tive que criar um pano de fundo para a pesquisa, né? Então, porque é como se fosse um quadro, né, Jorge? Então, a gente tem as molduras lá, eu tinha as molduras, né? Que eram os meus antepassados, mas eu precisava compor esse quadro. Sim. Então, eu peguei na cidade e comecei a levantar os dados, né? Para sentir um pouco os aromas, os cheiros, os contornos, né, daquilo que ele sentiu quando chegou aqui em Tietê, né? Então, para você ter uma ideia, foi uma emoção muito grande da minha parte quando eu cheguei aqui na estação de Tietê. Imaginar que em 1885, né, o meu bisavô desembarcou aqui nessa estação aqui. Né, você ficou olhando de frente para ela e imaginando o nono descendo aqui com a maletinha, entendeu? Com aqueles trapos que eles usavam, meu chapéu, aquela coisa bem relógio, relógião. Comecei a desenhar o quadro, né? Porque, na verdade, a importância desse tipo de estudo, Jorge, para citar um exemplo bem prático daquilo que a gente está vivenciando aqui. Por que é importante isso daí? Porque hoje, se nós estamos aqui olhando um no olho do outro e fazendo esse podcast aqui, é porque nós precisamos, né, houve a necessidade de que nós tivéssemos na nossa genealogia, na nossa árvore genealógica, no mínimo 11 gerações passadas. Para a gente estar aqui hoje. Para a gente estar aqui hoje. Isso, calculando em números, né, equivale a mais ou menos 4.096 pessoas, até o decavô, que compôs todo esse quadro para que a gente pudesse estar aqui. Que bacana, hein? Durante o período de 300 anos. Então, você imagina que tudo isso, né, proporcionou o fato de nós estarmos aqui nesse local e é o motivo da nossa existência. Porque nesse percurso, quantos que, né, se perderam? Quantos desafios que eles já passaram. Realmente assim... Eu estou olhando aqui porque você falou a história da estação ferroviária e tem uma foto da estação. Sim. Onde o meu bisavô está sentado na escada da estação. E eu achei a foto aqui, eu vou te mostrar. Quero ver. Eu vou te mostrar porque realmente ela emociona. Emociona, puxa vida. Às vezes eu passo por ela, passo pela parte de baixo dela, entre a guarda municipal e a estação, e eu paro um pouco, porque eles fizeram um corte para passar a rua. Mas eu paro um pouco e eu vejo a escadaria e eu fico pensando no meu bisavô Canestro, que era Ernesto Orsolini, e aqui ficou Canestro Orsolini. Ele era um carreteiro. Que interessante. Ele tinha um carroção e ele pegava a carga que chegava e ele fazia isso daí. E às vezes eu paro lá, olha, a fotografia está aqui, depois eu vou te mostrar com calma, mas a gente pode até depois colocar essa imagem para o nosso público ver. Seria legal. É esse cidadão aqui que está com o chapéu, tirando aqui, sentado aí no primeiro da esquerda. Olha que coisa impressionante. Você imagine que fotografia é uma coisa dessa. Não uma, tem uma riqueza. Não, uma riqueza, cara, porque por conta dele é que começou a história, como do seu avô. Sim. Teve uma filha lindíssima, conheceu o Palamede e aí foi. Interessante isso, então, é importante. Então, muito bacana. Então, esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui Sim. hoje, ela é muito importante porque ela explica muito da origem das pessoas. Porque o sobrenome, porque olha, quantas pessoas você falou para a gente estar aqui hoje? 4.000 e poucas. 4.096 mais ou menos pessoas. Sabe? É muita gente. Muita gente para a gente estar hoje conversando aqui. Imaginar o que eles passaram, né? Que nesse percurso, o que aconteceu, principalmente com relação aos italianos, que foram imigrantes, porque você sabe muito bem disso, né? Eles vieram aqui para o Brasil, e na verdade a propaganda que foi divulgada na Itália sobre o Brasil foi uma propaganda enganosa. Muito enganosa. Criminosa, eu diria até. Criminosa. Então eles chegaram imaginando que iam
encontrar um paraíso aqui e encontraram florestas primárias que precisavam ser devastadas. Tinha né? que ter machado, Machado e arrancar trabalhar. toco de árvore. Pouco, é. E nesse percurso o que acontece? Não vieram só adultos, vieram crianças, muitas crianças. E muitas crianças que tiveram nesse percurso, que fizeram essas viagens da Itália, né? De Gênova, somente era o porto principal que eles saíram de lá, até o Brasil, muitas dessas crianças morreram, Jorge, no navio. Eu sei. Das mães terem que lançar essas crianças no mar, né, de não ter um local para serem enterradas. Já pensou? Então você imagine a fragilidade psicológica, emocional que essas pessoas chegavam aqui no Brasil. Entendeu? Então, quando a gente fala de história, e eu às vezes fico assim, indignado de ver em muitas localidades o desprezo para com a história, porque na verdade a história ela nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Sim. Existe um salmo na Bíblia que o salmista diz assim: este é o dia que o Senhor tem feito, alegremos e regozijemos nele. Se hoje nós estamos aqui, Jorge, é porque Deus fez esse dia para nós. Mas para que nós pudéssemos chegar até esse ponto de estarmos aqui nesse horário, nesse bate-canal, nesse bate-horário, muitos eventos precisaram acontecer. Sim. Entendeu? Então, graças a Deus que os nossos antepassados, eles persistiram e permaneceram perseveraram. E muita coisa também deixou de acontecer muita coisa para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E tem uma coisa super importante que você menciona nisso, porque não foi só a agrura de atravessar o Oceano Atlântico. Já sai com aquela ansiedade, aquela euforia e tudo. Chega aqui, você tem um choque de cultura. Tá certo que eles vieram, a grande maioria veio, acostumado a trabalhar na terra, acostumado numa labuta duríssima. Sim. E eles vinham para cá também com essa expectativa, mas para um mundo melhor, uma oportunidade melhor. E chegaram aqui e foram tratados, quando saíram do Centro de Imigração de São Paulo, foram tratados quando chegaram nas fazendas dos latifundiários aqui, eles foram tratados quase como os escravos, os antigos escravos. Sim. Eles vieram para substituir a mão de obra. Sob o jugo de chicote, sob o jugo de pressão psicológica, tendo que conviver, muito relato que fala que de início eles foram acomodados em senzala, e a partir disso foi tomando um outro vulto para se organizar, para trabalhar em colônia, tudo esse tipo de coisa, mas não tiveram vida fácil. Não tiveram vida fácil, trabalhavam por pouco, se rebelaram, que esse foi o grande estopim para fazer a comunidade italiana prosperar, porque trabalhavam muito e ganhavam pouco. Passavam dificuldade, passaram muita dificuldade, inclusive fome. E isso fez com que eles se organizassem como família e como uma nação, se organizasse e procurasse os próprios caminhos que levaram inúmeros fatos de sucesso e que acabaram ajudando a prosperar esse país com o nome Brasil. Tanto é que a importância da imigração italiana no contexto brasileiro ela é gigantesca. A cultura italiana ela é muito presente aqui. E a prosperidade também veio por conta disso. E ela não veio, diferentemente do português, que veio na condição de colonizador, de levar a riqueza para a colônia, para levar para a Europa, para manter os governos da Europa e para pagar as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra e com os outros países. A imigração italiana, ela veio, ela criou riqueza aqui. Ela não tinha que mandar riqueza para a Itália ou para outro país. Então, ela fez o desenvolvimento interno dela.
Isso é uma coisa que a gente tem que deixar registrado, que é importante a gente falar nisso. Sim. Mas tem uma coisa que eu queria, que eu acabei passando até, a gente passou. Só para reforçar o que Fala. você disse, né? E é algo que, infelizmente, a nossa história não conta, né? Na verdade, é uma coisa que a história, ela fica meio... Essa realidade de que os italianos enfrentaram, ela fica muito à margem da história que a gente Sim. aprendeu, inclusive na escola. Sim, Né? sim. Então, é uma oportunidade que a gente tem também, como cidadãos de bem e do século XXI, de resgatar essa verdadeira história. Não é verdade? Então, Tietê tem uma história com relação aos italianos e também tem uma história B com relação aos italianos. Nós precisamos juntar todas essas histórias. E eu falo para você que Tietê, na minha visão, Tietê tem no mínimo 3 histórias, 3 capítulos, 3 volumes, porque ela tem a história do povo nativo, do indígena, Sim. que a gente tinha muito. Depois ela tem uma segunda história, que é do colonizador, o português. Sim. E depois ela tem a história dos italianos, que foram a maioria dos imigrantes que vieram para cá. Sim. Então ela tem dentro dessa coleção chamada imigração, desse povo chamado Brasil, ela tem 3 volumes que são distintos. Posso acrescentar mais uma história? Deve. Que muita gente não sabe, né? Mas eu encontrei registros, inclusive, se você pesquisar depois lá na página do Túnel do Tempo, fotos antigas, né? Sim. Um registro que consta de que aqui em Tietê foi encontrado até ossos de elementos, né, pré-diluvianos. Então você imagina que a história arqueológica aqui de Tietê, ela é muito mais antiga que daquilo que nós podemos imaginar. Sim. Então é uma coisa muito antiga. Então, só para você ter uma ideia, né, eu tive o grato privilégio de estar em Amã, na Jordânia. Na Jordânia. Amã é considerada uma das cidades mais antigas. Sim, dos berços de civilização. Berços de civilização, exatamente. Lá da Suméria. Exatamente, esse povo antigo aí. exatamente. E eu estive no museu lá da Jordânia, que é o museu onde tem os elementos mais antigos do planeta Terra. E lá a gente encontra elementos arqueológicos do período paleolítico, para você ter uma ideia. Você vê a antiguidade dessa cidade, né? Então, paleolítico é antes do dinossauro. Antes dos dinossauros ainda. Então você se imagine. Então, o importante desse resgate, que a gente está falando de italiano, mas dentro desse contexto da realidade dos italianos, você imagine que quando eles chegaram aqui em Tietê, essa história, por exemplo, que eu estou falando para você, essa realidade até de materiais antediluvianos que pode ser encontrado arqueologicamente aqui na cidade, inclusive se hoje fizer uma busca arqueológica, quem sabe até encontra ainda nos dias de hoje. Com certeza encontra, porque aqui é um sítio de calcário. Então. É depósito e milhares de fósseis, você acha. E para os nossos antepassados italianos, quando eles chegaram aqui, esse tipo de diálogo fazia parte, eles sabiam disso com mais frescor do que nós hoje. Com certeza. Então a importância disso daí, né, Jorge? Sim. Bom, então, é bacana porque esse programa nosso, ele pode divagar, ele tem inúmeras vertentes, ele dura 1 dia, 2 dias, se a gente ficar falando aqui, que tem muita coisa bacana. Mas eu queria concentrar com você, Fernando, no contexto que é o compromisso nosso, que é o compromisso da cidade, da nossa região. Sim. Eu queria concentrar com você, pela experiência que você tem e pelo que você já trabalhou aqui, que você contasse um pouco para o nosso público a visão que você tem da cidade de Tietê no âmbito da história e da cultura. Para que uma pessoa de fora, que você já viajou bastante, já tem informações que saem fora da rotina, do dia a dia, do mundinho nosso aqui, que um cara de fora, com a sua expertise, com a sua visão, como é que você vê a cidade de Tietê hoje? Como é que, no aspecto de história e de cultura? Na verdade é o seguinte, Jorge, eu vou partir da premissa da pesquisa que eu fiz, dentro da realidade dessa transição que o meu bisavô fez muito entre Sorocaba e Tietê.
Então, eu tive o grato privilégio aqui em Tietê de ganhar do seu Alberto Giovanetti a cronologia tieteense, para pesquisar nessa cronologia. E o que acontece, e eu quero que você entenda aí, o que eu vou apresentar aqui, Jorge, não é nenhuma crítica, ok? Não é nenhuma crítica à história local, é uma abordagem para trazer uma visão um pouco mais ampla da realidade. Então, o que acontece? Em regra geral, esses historiadores, quando eles surgiram nas cidades, eles eram autodidatas. Então, eles não tinham um conhecimento de história, de fato. E nem ferramenta. E nem ferramenta, principalmente ferramenta. Então, vamos dizer assim, o campo de atuação que eles tinham para fazer a pesquisa era muito limitado. Então, só para citar, por exemplo, a experiência do Benedito Pires, né? Eu encontrei registros históricos dele estar ali no Arquivo Público do Estado de São Paulo fazendo pesquisa, e o pessoal do Correio Paulistano, do jornal Correio Paulistano, acompanhando ele fazer essa pesquisa. Então, imagine que ele precisava deslocar para São Paulo, ele ficava, quem sabe, dias dentro do arquivo. Lá dentro. A viagem para São Paulo levava um dia. Então, e isso tudo feito manualmente, entendeu? E hoje, por exemplo, nós temos na internet, se você entrar lá no Arquivo Público do Estado de São Paulo, você tem acesso aos documentos lá né, online. Tempo real. Entendeu? Então, as dificuldades que eles tinham eram imensas. Então, o que eles fizeram, né, eu costumo dizer o seguinte, o que esses historiadores fizeram é algo que tem que ser realmente exaltado. Assim, eternamente exaltado. Porque na escola. Na escola. Tem que ser falado na escola. Deveria ter uma matéria. O mérito dessas pessoas. Deveria fazer parte do currículo escolar. As pessoas têm que conhecer essas personalidades. Com certeza. Porque o que eles fizeram, Jorge, é um trabalho que não tem, monetariamente falando, não tem valor. Não tem. É uma coisa impressionante. Né? É como se você fosse procurar um diamante numa montanha com uma enxada na mão. Uma pá na mão. Você está lá aquele monte de terra e de pedra e você tem que até achar aquela informação que você precisa. Então eles conseguiram isso. E agora citando a experiência de Sorocaba, por exemplo, o Papa da história em Sorocaba é o famoso Padre Castanho. Inclusive eu conheci pessoalmente o Padre Castanho, porque eu também morei em Sorocaba, né? E ele morava próximo a uma igreja chamada Igreja do Bom Jesus, lá em Sorocaba. Tá. Eu conheci ele, o Padre Castanho, ainda em vida. Só que acontece, o Padre Castanho ele chegou em Sorocaba em 1933 só. Então, e ele veio de Guareí. Então você imagine que quando ele chegou em Sorocaba, muitos elementos históricos que ele levantou através de uma abordagem da tradição oral. Então ele não tinha subsídio documental, às vezes, para fazer. Ouvir falar. Ouvir dizer. Então, e você sabe que esse tipo de mecanismo histórico, ele funciona, mas para você dar a balizar do ponto de vista de veracidade, às vezes você corre o risco. Aquela velha história do telefone sem fio, né? Sim. Você fala uma coisa aqui até chegar lá, né? Então, o Josias, na verdade o nome do cidadão era Jesus, mas lá no final chegou como Josias, entendeu? Então há uma alteração. Então, para falar, por exemplo, da cultura e da história local, a gente tem que partir primeiro dessa premissa. Sim. Que infelizmente a gente enfrentou um problema já que é no nascedouro e que precisa ser revisto, né? Então, para você ter uma ideia, a minha área é a área teológica também. Nós temos uma versão da Bíblia chamada Nova Versão Internacional da Bíblia. Por quê? Porque eles pegaram a Bíblia e eles viram que havia alguns textos da Bíblia que precisavam passar por uma revisão, precisavam ser revistos e atualizados, né? Então, eu vejo que o que tem faltado, não somente para a cidade de Tietê, mas para algumas cidades do interior paulista, nesse âmbito que está falando, é uma atualização desses elementos. Que, por exemplo, a cronologia tieteense é maravilhosa. Agora, se imagine que é uma espinha dorsal só Sim. do plano histórico da cidade. Sim. Se você for trabalhar ainda em cima dessa cronologia, baseado nos dados, nas possibilidades e no âmbito de possibilidades de estudo que a gente tem, você imagine que dá uma... Se você pegar um evento mencionado na cronologia e a partir desse evento você ir para a Biblioteca Nacional, para os arquivos que tem, você vai construir
inúmeras informações verídicas. Exatamente. A partir disso. A partir disso. E resgatar, principalmente, dados que não existiam, por exemplo, que não era do conhecimento que não apareciam. de pessoas, né? Eu, por exemplo, fazendo essa pesquisa de Tietê, inclusive eu mandei para você algumas imagens. Nós vamos colocar. Então, eu descobri algumas personalidades, não sei se você conhecia essas personalidades. Não. Então, são pessoas que eram pessoas do dia a dia, pessoas comuns, mas que de alguma forma conseguiram dar Marcaram na história. Exatamente. Colocaram o Tietê, por exemplo, na vanguarda da época. Né? Então, você imagina pessoas que ficaram conhecidas no Brasil todo que, na verdade, elas não ficaram conhecidas aqui na cidade, que por falta de elementos de pesquisa... De manter a chama acesa. Não existir mais o documento que comprova a vida dela, o fato que ela participou. Então, só para resumir e para concluir essa pergunta sua, eu diria o seguinte, questão de cultura e historicidade local, né? Eu acho que aqui, Tietê, existe uma possibilidade extraordinária de trabalho que pode ser ainda muito bem utilizada no campo cultural e principalmente no campo turístico. Tá? O que falta, Jorge, é preparação de pessoal, né? Porque você não pode trazer uma pessoa para a cidade, por exemplo, para visitar os pontos históricos da cidade, mas leva, por exemplo, lá na estação. O camarada não sabe, né? Não sabe explicar. Não sabe dizer quando que não conhece a história. Entendeu? Então, não conhece. Olha, a estação de Tietê foi fundada em 1883 e contar todo o panorama. Sim. Então, o que eu acho que falta, né? E obviamente vou reforçar, quero que você não veja isso como uma crítica, né? É uma visão, uma abordagem. Uma observação. Um apontamento. Um apontamento. Então, é necessário esse preparo, tá? E principalmente, Jorge, que eu acho que é o elemento norteador para você manter a chama acesa da historicidade local de qualquer região e de qualquer ponto do planeta. É você amar o lugar onde você Com certeza, você tem que resgatar o amor próprio. Esse sentimento que você tem, por exemplo, e teve aqui, né, que eu vi quase que correu lágrima dos seus olhos quando você falou do seu bisavô sentado lá na estação. Sim. É esse sentimento que tem que permear o coração do cidadão, porque quando ele entender que ele está aqui, nessa cidade aqui, e ele não caiu de paraquedas... Graças a muita gente lá atrás, que não foi pouco... Aí o cara fala, não, puxa vida, eu preciso valorizar a minha cidade. Você desperta. E tem um outro detalhe que é extremamente importante. Porque a gente, quando você mexe com o emocional, você tem outro valor a ser agregado. Então, o que eu sempre falei para as pessoas, nós vivemos um momento onde o amor à cidade, ele foi dilapidado à custa de más gestões, à custa de mau uso do dinheiro público, à custa de você não preservar datas, personalidades, eventos que fizeram parte para construir a cidade e para a gente chegar onde nós estamos, e eles foram simplesmente ignorados e descartados. Dou um outro exemplo para você. O que significou a participação de Ademar Belli e de Nenê Zanella na Segunda Guerra Mundial? Sim. Esses dois moços, eu particularmente, eu já fiz 3 menções solicitando que eles venham a ser reconhecidos. Merece um busto na cidade. Merece um busto na cidade. Ah, mas tem ideologia, porque é militar, porque... Gente, esqueça esse lado. Sim. Esse cara, como cidadão, ele lutou para que o país não viesse cair nas garras de um sistema de regime ditatorial. Sem dúvida. Então ele vai além de ideologia, ele vai além de parcialidade, ele vai além disso. E você, com um exemplo desse, não é citado, como você bem falou, numa grade escolar, num currículo escolar. A população da cidade esquece. O morador que vem para a cidade de fora desconhece,
e ele vai perdendo toda a simbologia. Por que você gosta do Corinthians ou do Palmeiras? Porque vende uma camiseta, porque está na televisão, porque a imagem do jogador, o escudo é veiculado, as histórias são faladas, e você vai mantendo a tradição e o negócio. Por que você não mantém isso numa cidade tão rica, Sim, e tão importante no contexto nacional? Por que você não mantém? Eu te dou a justificativa. Eu te dou. Sabe por quê? por quê, Jorge? Porque o sistema, propositadamente ou por ignorância dos gestores, eles desconhecem e eles desvalorizam isso daí. Sem dúvida. Não existe interesse. Quem é o gestor da cidade, ele não é um administrador financeiro, Sim. ele é um administrador de macro. Se ele não conhece, ele tem que nomear um secretário ou um assessor que conheça o assunto. Sim. Você não pode nomear um secretário de cultura que desconheça os pontos básicos da cidade. Se você perguntar para um secretário de cultura qual é o lado norte, qual é o lado sul, ele não vai saber onde está no norte da cidade. Ele não sabe como é que um cidadão desse pode receber uma outorga de trabalhar com informações culturais, históricas, que vão formatar um cidadão por 4 anos. Quanto ele vai imprimir de coisa negativa na formação desses alunos que estão aí? Então a responsabilidade civil, social, é imensa. E o que é pior, você não tem um questionamento e uma cobrança por isso. Quem deveria fazer? A Câmara deveria fazer? Deveria. A Justiça deveria fazer? Deveria. A população deveria fazer? Algumas pessoas que são um pouco mais despertas deveriam fazer. E não é isso que acontece. Infelizmente, né? Porque, na verdade, o que acontece... E por que isso acontece, Jorge? Porque nós vemos a realidade de uma cultura muito provinciana e decadente. Decadente. Porque é aquele tipo de visão de pensar que coisa velha não produz recurso, não presta mais. Olha, como eu disse para você, eu tive em locais na Europa extremamente antigos. Para você ter uma ideia, na Escócia, em Edimburgo, eu estive 4 vezes na Escócia. Existe um cemitério lá que é ponto turístico, que as pessoas saem de todas as partes do mundo para visitar esse cemitério lá, porque tem túmulos lá, inclusive aquele filme do Harry Potter, né? Foi feito baseado nesse cemitério. Aquelas lápides antiguíssimas. Então os caras vão para fotografar lá. Então a nossa cultura, infelizmente, é uma cultura provinciana nesse sentido. Sim. Então eles não conseguem enxergar que na verdade, isso é uma riqueza que tem na cidade. Eu vou citar para você uma analogia, para você entender mais ou menos o que é isso, né? Diz que um judeu estava debatendo com um árabe, né? E conversando, e aí o árabe chegou para o judeu e falou assim, olha, apresentou para ele uma pepita de diamante, e falou assim, olha, você sabia que com essa pepita de diamante você pode se tornar um cara extremamente rico? Diz que o judeu viu aquilo, o judeu já nasce com um cifrão nos olhos, né? Viu aquilo e falou assim, mas é verdade mesmo? É verdade. Mas como que eu faço para adquirir esse diamante? Olha, você vai ter que fazer o que eu fiz. Eu tive que sair pelo mundo afora para resgatar esses diamantes. Então você tem que sair à caça, né? Aquilo que você acabou de falar, né? Tem que ir à caça do diamante. Aí o árabe, o judeu, voltou-se para ele e disse assim, olha, mas eu tenho um grande problema. Qual que é o seu problema? Eu tenho uma grande fazenda. Está vendo essa fazenda que eu tenho aqui? Ela me pertence. Só que eu não tenho como me desvencilhar dela, né? Eu não tenho como, né? E aí o árabe viu aquilo lá, já pensou, olha, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma proposta para ele então, né? Já pensando em ganhar recursos, né? Falei assim, olha, não tem problema, eu compro essa sua fazenda e você vai, sai, o valor que você pediu eu pago, eu compro essa fazenda e você sai mundo afora para recolher esses diamantes. E realmente aconteceu isso. O árabe comprou a fazenda do judeu e saiu mundo afora, o judeu saiu mundo afora atrás dos diamantes e realmente encontrou, Jorge.
algumas pepitas de diamante aqui e acolá, que deixou ele mais rico do que era. Só que o árabe, quando comprou a fazenda, em determinado momento da vida dele, ele já estava na fazenda, já estava velhinho, ele pensou assim, sabe de uma coisa, eu vou construir aqui uma grande, uma enorme de uma casa aqui, eu quero encerrar os meus dias de vida nessa fazenda aqui. E aí ele entrou nesse empreendimento de construir essa casa. E aí você sabe que quanto maior uma casa, mais alta, mais elevada, mais profunda precisam ser as estacas, né? A fundição, né? As bases. E aí foram fazer o trabalho de fundação para construir a casa e botar aquelas brocas, né? Para fazer e começaram a perfurar aquele terreno. E aí começaram a perfurar, chegou no momento, não descia mais a broca. Aí o árabe falou, mas o que está acontecendo aqui? E aí foram tirar. Bom, resumindo o soneto, né? Descobriu-se que debaixo daquela terra havia jazidas e mais jazidas de diamante. O que eu quero usar? Qual é a analogia que eu quero fazer? Qual que é a parábola que eu quero fazer baseado nessa realidade local de Tietê? A riqueza está debaixo dos nossos pés. Sim. Aqui. Sim. O que está faltando é isso que você acabou de falar. É a questão de ter... Eu, para chegar até a linha genealógica do meu bisavô, até 1700, eu tive que fazer um projeto de pesquisa histórica. Um projeto de pesquisa histórica. Um projeto de pesquisa histórica. Sem projeto, não chega a ser lugar nenhum. Exato. Então tem que ter uma definição, porque se não houver um projeto pré-estabelecido para a cidade, para os próximos 10 anos, pelo menos, um projeto definido e de preservação e de manutenção, não só dos aspectos arquitetônicos da cidade, mas principalmente dos aspectos históricos mesmo, que a gente acabou de dizer, né? O Benedito Pires, por exemplo, é uma matéria que tem que estar na escola. As crianças têm que conhecer. Tem que conhecer. Né? Se isso não existe um projeto para os próximos 10 anos, não é pessimismo, né? Pessimismo da minha parte, tá, Jorge? É realismo. É realidade. É realidade. O que vai acontecer? Vai haver uma desconexão tão visceral da questão histórica local, que daqui a alguns anos alguém vai falar assim, você sabe quem é? Você já ouviu falar da cronologia, né, do Benedito Pires? Mas quem que é esse Benedito Pires? Quem é esse Benedito? Eu não conheço. Entendeu? Quem é Camargo Guarnieri? Quem que é Camargo? Quem, né? Exatamente. Né? Quantos nomes, né? Nossa, quem é Itamar Assunção? Tupinambá. Na verdade, Cornélio Pires. Cornélio Pires. É o que você falou daqui um pouco, nem Michel Temer o pessoal vai saber. Se bobear. Presidente da República. Exatamente. Então, é uma situação complicada. E é uma observação que eu estou fazendo, Jorge, eu não quero que você veja isso como crítica, tá bom? Não, mas é realidade. Para você ter uma ideia, a dificuldade que eu senti na pesquisa que eu fiz aqui em Tietê. Em Tietê, de 1890, 70 anos para trás, existe uma lacuna informativa. Por quê? Porque todos os cemitérios, eles têm uma coisa que chama arquivo de sepultamento. As pessoas morriam na época, e além da certidão de óbito que era feita, eles faziam um livro que tinha o registro da pessoa. Então, muitos dados que você não encontra, às vezes, na certidão de óbito, você encontra nesse registro. Exatamente. Então, é um elemento de pesquisa fundamental para o pesquisador. E aí, o que acontece? Aí, não sei, né? Está dentro disso que você falou, né? Coloca a pessoa despreparada, né, que vê um papel amarelo ali, isso aqui não serve, e descarta. Né? Então, eu não sei dizer o que aconteceu, mas não existe mais essa informação. Eu vou dar uma informação para você verídica. A prefeitura tem uma área que é o arquivo morto. E eu, coincidentemente, é uma área, uma pessoa que cuida, que é extremamente gentil, sabe? Carinhosa, atenciosa. Sim. Mas parece que você está entrando na biblioteca do Harry Potter. Você vê aquele monte de documento velho, você vê um gato, 2 gatos lá, a pessoa atendendo tudo. Aquilo, se riscar uma fagulha, vira cinza. E tem documento da época do início do município. Meu Senhor amado. E aquilo está lá, cara. Então, são coisas que você entrega a cidade para um gestor ou por uma equipe de administradores
E você percebe que os caras estão desconectados com a preservação do patrimônio. A preservação do patrimônio, ele entende assim, não, eu tenho que zelar pela praça, eu tenho que zelar, pintar o prédio, tudo. Mas e a preservação histórica? Sim. Você vê aqui em Tietê, é claríssimo. Hoje, o que estão demolindo de construção antiga, o interesse que tem, a facilidade que você tem de botar abaixo construção feita com taipa de pilão. Meu Deus. Sabe, você vê prédio, olha, eu vi prédio, aquele prédio que está lá, de frente da prefeitura, do Paço Municipal, aquele prédio, na esquina, onde é o estacionamento, aquele prédio é taipa de pilão. Você está brincando. Você acredita que os caras tiveram a pachorra de, ao invés de reconstituir, os caras meteram concreto lá. Os caras tiraram a amarração que é feita com as varas de bambu, com cipó, tudo. Amado. Viga lavrada a machado, que aquela casa é casa construída por escravo. Sim. E aquilo os caras meteram concreto, meteram tijolo. Então, a própria administração, ela patrocina esse tipo de demolição cultural. Isso é triste. É muito triste isso, é horrível isso daí. Mas daí você cai naquilo, olha, tem gente que conhece da administração, no executivo, tem gente que conhece no legislativo e tem gente que conhece no judiciário. E aí você vê aquela que o Capitão Nascimento fala, né? O sistema é F, né? É complicado. E aí a gente vai vendo o que está acontecendo. Então a degradação da sociedade, principalmente dessa juventude que está vindo aí, você vai formando pessoas despreparadas, pessoas desconectadas. O cara faz a escola promove um Halloween, mas ela não promove o resgate e a preservação dos personagens, dos influenciadores daquela época, que ainda tem influência no dia de hoje. Sim. Ela não faz questão nenhuma de manter essa imagem. E como você falou, entra no currículo, entra na grade. Sim. Só para citar um exemplo dentro do que você está falando, né? E aqui eu quero aproveitar até fazer menção àquela página que nós temos, somente fotos antigas, né? Túnel do Tempo, somente super fotos legal. Antigas. Super legal. Aquela página, você não imagina o valor de utilidade pública que ela tem para o pesquisador. Nossa, é fantástica. Eu entrei nesse campo de pesquisa dos meus antepassados em Tietê em função dessa página, que comecei a encontrar ali alguns dados, algumas coisas. Então, são coisas muito importantes, né? São elementos de pesquisa muito importantes, não é verdade? Então, esse tipo de coisa, Jorge, precisa ser valorizado. Né? Tem que ser protegido. Tem que ser protegido, né? Porque a pessoa que é leiga, não tem noção, então ela vê aquilo lá, né? Porque senão a questão histórica ela fica renegada sempre a um segundo, terceiro, quarto plano. Né? Não existe então a gente não pode tratar a história, porque é um pouco de reducionismo da parte da gente imaginar que história, que coisa velha não produz recurso, né? Temos a Europa um exemplo clássico, né? É um museu ao céu aberto, o camarada sai aqui do Brasil para ver lá o Coliseu de Roma. Qual é o monumento mais visitado no mundo? Então, exatamente. Não é a Torre Eiffel? Então, se imagine. Há quantos anos tem, cara? Exatamente. Então, a gente tem que começar a história é negócio, a história é cultura e a história é vida. E Tietê, como você sabe melhor do que muita gente, Tietê tem uma riqueza fantástica da história, e que se ela soubesse, ela poderia transformar isso numa vertente riquíssima de turismo. Uma vitrine não somente para o estado de São Paulo, uma vitrine não somente para o Brasil, mas uma vitrine para o mundo. Eu falo isso para você porque o turista
de fora, o gringo, quando ele chega aqui no Brasil, vou contar um exemplo prático para você entender como funciona isso daí. Eu sou vizinho da Mata Atlântica ali, né? Eu moro na cidade de Capão Bonito e moro próximo do Intervales ali, Sei. em Apiaí, onde nós temos o Petar, que é Já fui lá, fantástico. Fantástico. Adoro. Você conhece então? Conheço. Eu vou contar, conhece o Petar. Então eu vou contar um exemplo prático para você, falando dessa questão turística, como que a gente está, a nossa visão ainda é muito provinciana. No ano de 2001, eu estive na Inglaterra, e eu fiquei alojado na Inglaterra, numa região lá chamada Nottingham. E aí um dia de manhã eu estava lá sem fazer nada, e os anfitriões lá que me receberam lá, falaram assim: olha, Fernando, a gente vai levar você a fazer um passeio. Eu falei, tá bom. E me levaram a passear. E eles me levaram para conhecer a floresta de Sherwood, que é a famosa floresta da história, lá da lenda do Robin Hood. Se imagine que nessa floresta, na época que eu visitei, tem uma árvore lá que eles dizem que tem mais de 100 anos. E ela tá firmada lá com estacas para segurar a árvore de pé. E o prazer do turista quando chega lá, você acredita num negócio desse, é chegar na frente da árvore lá e fazer uma selfie na frente de uma árvore de 100 anos. Então. Aí o cara me levou visitar lá a floresta de Sherwood. Eu saí com o gringo visitar lá e comecei a olhar, olha, essa é a nossa floresta. Comecei a olhar aquelas árvorezinhas assim, né, de 20 metros de altura. Eu falei, caramba, isso aqui é a floresta dos caras, né? Tudo bem. Aí ele perguntou para mim, o que o senhor achou? Eu falei, olha, maravilhoso e tal, eu não ia menosprezar, né? Porque eu tinha noção de um Petar, de uma Mata Atlântica, de um Intervales, né? Eu fui no Mato Grosso, Pantanal, fiquei quietinho, falei, não, isso aqui é extraordinário. Estive lá em 2001. Quando foi em 2003, eles estiveram no Brasil. 2 gringos, um escocês e um inglês. Ficaram abrigados em Capão Bonito. Você deve conhecer Capão Bonito. Capão Bonito. Chegou um dia de manhã lá, eu estava com eles lá, falei para minha esposa, Carmen, o que eu faço com esses gringos? Eles me levaram a conhecer a floresta de Sherwood, que eu estou aqui em Capão Bonito. Onde que eu vou levar? Coloca eles no carro, leva para conhecerem o Petar. Você conhece o Petar, né? Quando você vai para o Petar, então você sobe lá aquela montanha, chega num cume, tem um lugar que é um mirante, não sei se você parou ali, que você vê a Mata Atlântica, que se olha a Mata Atlântica, que se perde, some. Eu estava com o meu carro, estacionei o carro e falei assim, olha, é o seguinte, lá vocês me levaram para conhecer a floresta de Sherwood, né, e eu tive aquela visão. Só que para eu poder dar uma noção para você básica do tamanho da nossa floresta aqui, eu vou ter que parar o meu carro aqui nesse mirante e eu vou estacionar o carro e vou colocar vocês aqui, vocês dão uma olhada na floresta para vocês terem uma visão. Depois a gente vai descer lá embaixo, vamos visitar as cavernas. Fiz uma visita na Caverna Santana com ele, não sei se vocês teve a oportunidade de conhecer. Não fui. Vá visitar a Caverna Santana lá, é fantástico. Inclusive aquele amigo seu que gosta de pássaros, o Baldo. Tem que levar ele lá e no intervalo. Pode falar para ele se ele quiser ir lá, pode ficar em casa até, inclusive, né? Arruma um lugar para ele até no Hotel Ibis, lá em Capão Bonito, para ele só te fotografar. Lá naquela região lá, é a maior biodiversidade, uma das maiores biodiversidades do planeta Terra, e a quantidade de pássaros lá é uma coisa extraordinária. Bom, Jorge, fomos lá, peguei os dois, coloquei de frente. Os 2 gringos pararam com o braço cruzado e começaram a olhar. Passou uns instantes, daqui a pouco, Jorge, sem falar uma única palavra, começou a rolar lágrima. Você sabe que o britânico, eles são totalmente comedidos. Sim. Sem falar uma palavra, começou. Eu fiquei quieto, como se estivessem fazendo, naquele momento, um ritual de uma conexão com a natureza, uma coisa fora. E eu comecei a me emocionar, até me arrepio de falar que eu me emocionei juntamente com eles ali. Fiquei quieto, depois descemos aí, no momento de descontração, tive a curiosidade de perguntar, olha, o que aconteceu? Ele falou, olha, Fernando, nós nunca vimos um verde como dessa floresta e uma imensidão tão extraordinária como essa floresta. Então, o que acontece? Qual que é a diferença dessa cultura para a realidade que a gente vive? É que lá em Sherwood, qualquer pontinho lá da floresta é valorizado. Eles pegam lá
o camarada vai se veste de Robin Hood e fica lá, a caractere lá, a pessoa lá vai tirar fotografia. Então, é saber trabalhar esse aspecto do turismo. Né? Eu tive a oportunidade de estar da outra vez aqui em Tietê e fui visitar aqui a estação. Eu fiquei imaginando, Jorge, imagine se houvesse aqui em Tietê um percurso de uma Maria Fumaça, aqui de Tietê até Cirquilho, né? Dentro eu gosto muito de música, né? Dentro do trem, durante o percurso, com apresentações musicais tradicionais, quem sabe o pessoal tocando moda de viola, né? Fazendo apresentação da história local e tal, degustação de vinho, queijo. Então, o leque de possibilidades é enorme. Agora, o que precisa, o que é? É qualificação. Mas qualificação, às vezes, eu tenho ouvido muito falar sobre essa parte técnica, né? Eu respeito muito isso, mas eu quero dar aqui uma visão um pouquinho mais ampla, né? Não basta só ter técnica, às vezes. Tem que ter técnica também, mas tem que ter coração e conhecimento. Mas faz parte da técnica. Exatamente. É uma coisa... Você não consegue dissociar, porque a diferença do profissional e do amador é exatamente que o profissional ele consegue fazer toda a mistura, incluindo técnica, emocional. Ele consegue conectar isso daí. Trabalhar. Esse é o serviço profissional. Esse é o serviço de você saber que você vai fazer uma mistura e essa mistura ela vai impactar em reações. Sim. Que pode ser diferente. E o profissional entende isso. O amador não, ele vai misturar, explodiu, pegou fogo, opa. Não sabe trabalhar. Não sabe o que é. Exatamente. Então o que você está falando é extremamente verdadeiro. E o que dói é que existe recurso, mas as pessoas não sabem aproveitar. Não sabem. O gestor ele não sabe aproveitar porque ele está desconectado. Ele não tem formação e, além de não conhecer, ele não contrata gente que sabe. Então, mau uso do dinheiro público. Sim. Quem perde? A cidade, a sociedade perde. E aí vai degradando ano após ano. Sim. Nós temos as imagens. Podemos ver aí, produção, dá para passar aí? Vamos comentando um pouco a respeito disso. Aqui, seguramente, é um carnaval, né? Ela vai passar aqui, ó. Ah, tá ali, tá, desculpe. Seguramente é o carnaval, um Fordinho Fordinho T. T. Na Rua do Comércio, com certeza. Você já pensou um carrinho desse, recuperado, né? Fazer um trabalho, né? Em cima. E você nota aí o que você tem. Praticamente é o estilo de construção portuguesa. Sim. Janela e porta alta, folha de tábua. Aí você vê. Volta só um pouquinho, por favor, só para fazer um comentário. Dá para voltar? Tá, você vê que o chão aí, ó, não tem calçamento, é terra por enquanto. Olha. E veja a diferença que tem do nível que eu costumo falar para as pessoas. Você veja, essa foto deve ser lá para os anos de Década de 30, será? Década de 30. Sim. Veja como eu falo a importância da visão, sem querer, mas da visão de cidadania. Sim. Quando você olha uma calçada dessa, que é essa calçada que tem aqui na nossa frente, onde nós estamos, o estúdio da TV Livre é na Rua do Comércio. Sim. É a rua mais antiga de Tietê. Sim. Se você olhar a calçada aqui, essa calçada tem mais de 2 metros de largura. Na década de 1800 e pouco, 1890, já existia isso. Uma calçada com mais de 2 metros de largura. Resumindo, um plano diretor fantástico já para a época. Para a época. Hoje, a Secretaria de Obras, no momento atual, ela autoriza loteamento que tem menos do que isso. Tem loteamento que tem 1,5 metro, tem rua que tem menos de 1 metro de calçada. Sendo que
o público, o trânsito, as pessoas, naquela época, infinitamente menor do que agora. Sim. Então, você veja como que a inteligência do gestor, ela regrediu, Sim. quando comparado na época da colonização da cidade, bem Sim. dizer. Podemos seguir? Que você tiver também para comentar, ó, e a famosa jardineira, né? Esse é um fotógrafo, né? Um fotógrafo De época. de época, exatamente. Provavelmente ele que tirou muitas fotografias aí Com certeza. da galera aí. E O pessoal lá do Túnel do Tempo Sim. deve muito a ele lá. Deve, deve. E aí tem um detalhe, volta um pouquinho, isso é Uhum. uma coisa interessante nessa foto. Repara no raio, o raio era de madeira. Você tá brincando, não? Você está entendendo o que Sim. nós estamos falando? Entendi. Quer dizer, você imagina o que quanto de resiliente é esse povo. Quanto que esse cara contribuiu com essa jardineira, não tinha porta. Ó. Coisa impressionante, né? Vamos lá. Essa é a rua Lara Campos, né? Aí, basicamente, nessa primeira foto aqui, nessa primeira casa aí, praticamente é onde é o TEC hoje, Tietê Esportiva Clube. Verdade, que legal. Tá? É essa casa aí. Aqui do lado esquerdo ali, o que eu não estou entendendo muito bem esse lado esquerdo aqui, o que seria, Jorge? É a praça. Ah, é a a praça. calçada. Olha a largura da calçada, meu cara. Deus. Olha a largura. A praça, ela tinha essa cerquinha, esse rebaixado tá. aí. Que legal. E aquele casarão, aquele sobradão, é hoje praticamente onde ele está na diagonal do Banco Itaú, do antigo Banco Itaú. Que legal. Rua Lara Campos. O poste, inclusive, na rua, né? Vamos lá. Isso daí é a Rua Rafael de Campos. Atualmente, esse posto de gasolina é o posto do Cancian, que está lá agora. É a Rua Rafael de Campos com a Avenida Soares Hungria. Que legal, cara. Tá? Vamos lá. Rua do Comércio? Não? Isso é Rua do Comércio, com certeza. Tá vendo que é terra batida? Então, quando eu falo para você a questão de pesquisa, né? A importância do pano de fundo, né? Sim. Que para um leigo, uma foto dessa é só uma foto, mas para um Sim. pesquisador, você não imagina Fala muito, né? os elementos que a gente tem de Fala informação aí. Eu descobri, por exemplo, em Sorocaba, muita coisa do meu avô por causa de uma única fotografia de informações visuais. Pode aumentar ele um pouquinho mais, por favor? Só quero ver essa carrocinha que está chegando aí. Dá para aumentar? Está no limite? Ah, olha que bacana, ó. Tá vendo, tá vendo, ó? Aquilo que está lá atrás não é uma carroça, é um trole aquilo, ó. Você está brincando. 4 rodas de pau. E olha o que tem na frente. Uma moto com a cadeira conjugada. Que legal, cara. Não dá nem para acreditar, não é? Você acredita numa coisa dessa? Então, o que nós estamos... Olha, nós estamos convivendo, parece um portal. É o portal, não. Estão Porque viajando. você está vendo Hoje nós estamos entrando no túnel mesmo. uma carroça de pau, de roda de madeira, e nós estamos vendo na frente dela, até como tempo mesmo, nós estamos vendo a moto. Convivendo o que? Tração animal com motor a combustão. Coisa fantástica. Fantástico isso daí. Vamos lá. Isso aí é o grupo de escoteiro. Meu pai participou disso aí. Que legal. Grupo dos escoteiros. Jorge, o grupo de escoteiro em algumas cidades permanece. Aqui em Tietê Eu não existe mais. Eu não tenho visto. É. Eu acho que existe, mas eu não tenho visto eles participarem de coisa, de evento. Certo. Ah, isso é interessante, ó. Aí é o pessoal trabalhando. Eu não consigo falar para você onde é isso. Essa casa, se eu não estou enganando, se eu não estou, veja bem, ó, essa casa é pau a pique, ó. Pau a pique. Essa é clássica pau a pique, ó. Não sei falar para você onde é essa casa.
Se eu não me engano, essa oficina Progresso, é na Rua do Comércio e era do seu falecido Mingo Maimone. Repara do lado esquerdo, ó, aí embaixo, olha o freio da roda. Era uma sapata que era um pedaço de um toco de madeira. Freio a varão. Que roda legal. de pau. Uma carroça essa daí. Exatamente, ó. E eu acho que esse cidadão, não sei dizer para você, não sei falar, realmente eu não sei. Bom, foto clássica de 1920 Você por vê. aí, né? Que coisa 1930. interessante, né? Não sei dizer o que é, quem é a pessoa. Olha que fêmea de dourado, com certeza pescada aqui no Rio Tietê. No Rio Tietê Com pegava certeza. esses peixes, né? Com certeza, com certeza. Olha que coisa. Coisa fantástica. Uma pena, né? Uma Porque- pena. Olha aí o Olha, que tem de... meu Deus do céu, olha o tamanho do peixe. Olha aí. Um pintadinho. Esse aí pescador veio um negócio desse daí Pescador. já... Esse cara de chapéu que está segurando, Sim. eu acho que, pelo que meu pai falava, era um cara chamado Joá, Joá. que era um grande pescador aqui da época. Olha. Vamos lá. Aí o pessoal desfrutando do rio, né? Isso aí você coletou tudo no arquivo aí de pesquisa seu. Tudo que você foi recebendo É, do material. na verdade, esse material, as pessoas foram me enviando, né? Sim. Eu procurava o contato, eu não... Como eu disse para você, né, Jorge, eu sou um curioso, né? Sim. Eu fui levantando as imagens, né? Então, inclusive, disse que tem um senhor aqui, eu não conheço, né? O Paladini. Sim. Então, disse que ele é o... Finado. Ele era o arquivo... Ele é o arquivo. O arquivo da cidade. Então, esse tipo de trabalho é importante, né? O arquivo eu tive muita amizade com ele e na época eu já tinha comentado com ele e passei até para os gestores para a gente criar um arquivo de imagem da cidade. É importante Eles isso. digitalizaram esse material, mas não foi levado a cabo esse projeto. É. Espero que a nova gestão venha fazer. É uma coisa importante isso. Da digitalização é primordial, para não perder, né? Senão perde Sim. todo o material. Esse é o início do campo do Comercial Futebol Clube, né, que está ao lado lá do supermercado Pague Só uma Menos. pergunta sobre essa foto, né? Como curioso. Aqui em Tietê houve uma época que havia jockey. Não é aí, eu vou te Não é mostrar. aí, é porque Eu vou parece te... muito o mesmo local. É. Não é, Não, né? Tá. é no atual Fight. Tá. Primeira ala da Santa Casa, do prédio da Santa Casa, que também foi construído por beneméritos, né, muito importante para a região. Sim. Aí a nossa ideia do Museu Ferroviário. Pode aumentar um pouquinho aí, dá para a gente ver no guichê aí, 1883 aí. Aí, ó. 1883, Antiga estação, atual prédio, ó. Então foi aí que nossos antepassados Aí, desceram. Esse é o lado da pista. Eles descem para do outro lado. Tá. É onde ficava o pessoal os carroceiros ficavam para fazer o transporte. Que legal. Boa, vamos lá. Time do comercial. Esse é o seu Giovanetti, Alberto Giovanetti, não pode ver isso daí, que ele já se emociona lá. Ah, com certeza. Isso é um presente para ele lá. É. Rua do Comércio, olha lá, isso aí. Esse prédio, esses dois prédios à direita aí, é a escola gradual, a atual escola gradual. E aquela chácara lá no fundo, lá na frente, do outro lado do rio, é o antigo prédio da APAI, que foi doado para a APAI e hoje, Certo. infelizmente, está desativado. Mas repare, ó, aí já está calçado e o que tem? Poste na rua. Meu Deus. Repara a largura da calçada. Tá vendo como era a visão dos caras na época? Na época, então E hoje o cara é formado com PhD, Não, mas é que eu falo para você. secretário de obra, ele autoriza você fazer
um loteamento, uma rua inacreditável, não dá pra cara. acreditar. Regrediu em vez de evoluir. É possível. Vamos lá. O símbolo, né, do time da cidade, um deles. Isso aí, Rio Tietê, que não dá para ter ideia o que é isso. Essa é a rinha. Essa é a... O jockey. Isso é bem interessante, eu encontrei registros aqui de Tietê, da época da briga de galos aqui de Tietê. Poxa vida, hein? Que coisa. Que era cultura na época, o pessoal não tinha noção, né? E judiava dos animais, né? Hoje é proibido. Esse é o início da praça, ó. A praça Elias Garcia. O lado de cima, a rua Luiz Fernandes Diogo. Tá. Não, rua Tenente Gelas. Tá. O pessoal desfrutando do rio. Que Tietê, inclusive, falando de patrimônio, Sim. Tietê tem o maior patrimônio, na minha visão, o maior patrimônio da cidade é o Rio Tietê. O rio. Ele tem dois, tem o Capivari e tem o Tietê, que poderiam ser explorados só pelo roteiro histórico dos Bandeirantes. Ela tem mais de 10 pontos num curto trecho. Sim. Ela tem mais de 10 pontos que ela pode ser explorado com o roteiro. Inclusive, nisso que você está falando, né, uma das primeiras informações que eu obtive Pode ir, Emerson. lá na página Túnel do Tempo, né, fotos antigas. Sim. Porque quando eu comecei a pesquisar lá, eu achei interessante que eu encontrei alguns pedidos lá de valorização, isso que você está acabando de falar. E, inclusive, um local que citava-se muito é a Pedra do Curuçá. Curuçá. Então, diz que é um lugar, diz que é o ponto onde iniciou a cidade, praticamente. Não né? é o ponto onde iniciou, é um marco de depósito. De depósito. Mas é fundamental. Quero chamar atenção para você nisso daí, pelo seguinte: o conceito paisagístico do Jardim de Tietê é uma identidade europeia. Então, no perfil, na época, como foi feito, a ideia é que o jardim europeu, você chegava numa extremidade, você conseguia vir a outra. Então, ele era composto de vegetação baixa, no mesmo nível que permitisse a amplitude da visão. Então, quando você vê isso daí, repara bem, a altura do gramado está na altura do piso e que você consegue ter amplitude para ver o outro lado da praça. Esse era o projeto original da Escola de Paisagismo Europeia. Eu não sei se é italiana, mas eu acho que é florentina, alguma coisa assim. E ele manteve esse projeto, essa identidade visual, por muitos e muitos anos. Aqui tem um outro detalhe que é importante, que essas 2 ou 3 palmeiras que existem, são as 3 palmeiras imperiais, que dizem que foram plantadas pelo imperador Dom Pedro I. Inclusive eu tive no centro da cidade entrevistando um senhor, parece que é o senhor Antônio, e ele citou exatamente essas palmeiras. Diz que tem mais de 100 anos, diz que muito mais de 100 anos. Da altura que ela está hoje, ela está no mínimo 3 vezes mais alta do que isso. Então, como você falou, cara, você tem a mão do imperador que pôs isso aí. É um dado. É um dado. É uma coisa... E é totalmente desprezada, quer dizer, passa batido isso daí. Você tem a presença da história. Sim. Quem conhece a praça? Depois a praça, o que aconteceu? A praça foi degradada e foi deteriorando. Aí teve um outro prefeito que resolveu, num projeto, remodelou, mudou e elevou os canteiros. Então você chega na praça hoje, ele não está mais no nível do piso. Ele tem no mínimo 30 centímetros acima e com uma vegetação arbustiva. Então você tem locais que você não vê muito para frente. Foi mexido no projeto original da praça. Entendi. E isso daí mudou a identidade histórica do patrimônio. Aí nós estamos numa procissão, né, na Rua do Comércio, com certeza, procissão da Semana Santa, porque tem aquele, eu não sei como é que é o nome dessa cobertura
do Santíssimo, mas nós podemos ver, quer dizer, está um dia de sol, né? E as pessoas estão, deve ser aí, procissão do Santíssimo. Sim. Eu acho que deve ser, eu não sei, desculpe aí que eu não sei a data exata, mas tá frio, pô. Você vê que o pessoal tá agasalhado, tá frio, né? Pelo carro ali, deve ser década de 30, né? O sentido, outra vez, ó, o poste na rua. E aí, na época, aí o sentido da rua é mão dupla, Sim. tá? Rua do Comércio. Esse é o antigo Cine Santa Helena, que atualmente é a Câmara Municipal dos Vereadores. Certo. Era um ponto, ó, isso aí era ponto de... Aí tinha Freesia, Pullman, que eles chamavam de galinheiro, puleiro, que era aqui na frente, e era onde exibiam os filmes, e depois ele veio a se tornar, passar a ser o Teatro Carlos Gomes. Na época da bonança, que o Baronato tinha aqui, traziam artistas de Portugal e traziam cantor de ópera italiano, para ter apresentação de ópera nisso daí, nesse local. As saídas para as duas laterais, está aí, ó, a história. Inclusive eu vi um comentário que uma das tristezas do Benedito Pires, né, era o fato de terem destruído os 2 cemitérios que haviam na cidade e inclusive esse teatro aí. Sim. Aqui não dá para falar, eu não consigo visualizar. Na verdade é um croquis da cidade. É um croquis da cidade, da né? cidade. É um croquis da cidade, sim. Mas bate bem com isso que você está falando, assim, é bem delineada a cidade, né? Então, aí nós estamos também na mesma coisa, ó, Rua Lara Campos, 1900, na época o jardim, ela era cercado. E aí tem um detalhe interessante, meus pais contavam que existia a discriminação racial, era muito forte, porque em torno do coreto era o tal do footing, né, que os rapazes e as moças ficavam circulando, os negros não entravam naquele local e os negros andavam única e exclusivamente nessa faixa de baixo aí, que era o local onde era permitido eles irem na praça. Que coisa impressionante. Na parte de cima eram os casais que tinham posse, esse tipo de coisa, que andavam na parte de cima. Então você convivia com esse tipo de situação. Certo. Time do Comercial, Comercial Futebol Clube, eu não consigo. Deve ter gente conhecida aí. Vamos lá. Mas é bacana, eu não sei se tem uma bola aí. Que nessa época era bola de capotão. Tem uma bola nessa imagem, dá para ver aí? Couro. Bola de couro, que pesava aí 5 quilos. A época que eles passavam sebo, né? Para amolecer o couro exatamente. Da bola. A bola. Olha que coisa impressionante. Olha a bola. Essa bola é uma coisa muito curiosa, porque foi até, eu não tenho o documento, mas olha, o goleiro está com ela, joelheira, né? Sim. A chuteira era uma botina. Na Copa, eu não lembro exatamente qual foi a Copa, mas a bola era de capotão, e a TV era preto e branco, então você tinha dificuldade de ver a bola em si. E aí um tio meu, que era esportista, ele mandou uma carta de mão para a CBF, recomendando que a bola fosse pintada de branco. Daí veio esse start que a bola passou a ser pintada de branco. Olha que interessante. Super legal isso daí. É muito interessante. Que legal. Vamos lá. Pode ir. Aí era um campo que tinha essa empresa atrás,
tecelagem Santa Luísa, que era a maior empregadora na cidade na época. Mas olha que bacana, os caras usavam um cap para jogar bola. Ó. Era o uniforme da época. Carnaval. 1900 e pouco, sempre o carroção, ó, roda de pau. Inclusive, viu, muitas dessas fotos aí tem lá no Túnel do Tempo, viu? Tem, né? Tem. Por isso que eu falo para você, aquela página lá é muito rica, viu? Muito importante. A gente tem que agradecer aquele pessoal lá. Os administradores, né, da página. Comercial, time do comercial. Olha lá, o campo do comercial, Igreja São Benedito. Olha que coisa. Hoje, inclusive, está mudado, fizeram um barramento de pedra nela. Bola de capotão de novo, olha lá. Essa foto é super importante. Essa que eu quero falar para você, porque ela dá exatamente... Essa é a primeira igreja matriz da cidade. E ela, se você perceber, na frente dela é um pátio. Sim. Que eles chamavam de largo. E esse largo se chamava Largo dos Curros, que vem de curral, uma expressão espanhola. Sim. E o que eles faziam nesse Largo dos Curros? Era comercializado boi, cavalo, muar, que era o transporte da época, porco. Então eles iam e vendiam isso aí. E a igreja matriz, ela era virada exatamente com o eixo para a ladeira do Porto Geral, que era onde exatamente os bandeirantes paravam para atracar os seus batelões e fazer troca, fazer escambo de mercadoria, tudo. E a Pedra do Curuçá é 1 quilômetro para frente disso aí, rio acima. Sim. Então aí o que você vê? Aí você vê a matriz virada para o rio, ou seja, a cidade estava iniciando o crescimento. E tudo estava formatado nesse entorno aí. Uhum. Tinha o primeiro cemitério nesse local. Essa é a paróquia da Santíssima Trindade, né? Santíssima Trindade. É onde meu bisavô casou-se, em Tá 1889. Então, tá vendo só? Então, está comprovando isso que nós estamos falando. Atualmente, essa casa que está lá é a Casa da Cultura, que está fechada, que essa é a casa que eu falei para você, que é de taipa de pilão. Sim. Exatamente essa casa que está aí. Quer dizer, ela existe até hoje, ela essa casa. existe até hoje, está fechada, assoalho de madeira está lá, está meio no descaso. Deveria ser reformada, conservada, preservada, claro. Mas está lá. Aí tinha o cemitério, depois disso, para baixo, depois na sequência, melhorando o Parque dos Curros, foi construído o mercado municipal. Então, para a época, veja que interessante, para a época, a cidade já tinha uma matriz, tinha um mercado. Puxa vida. Tinha um largo, que era um largo de negócio. Olha como os caras estavam evoluídos naquela época. Já tinha um mercado. E aí vendia hortaliça, vendia ovo, faziam dos negócios de boi, ainda tinha açougue. Tudo nesse local. Pensou. Vamos passar. Secos e molhados, né? Secos e molhados. E aí virou hoje o Paço Municipal, que é onde a Prefeitura de Tietê está instalada. Olha o carroção. Olha a roda. Que legal. Chão batido. Vamos lá. Mesma coisa. Isso aí acho que é descendo a rua São Benedito, eu acho, que é essa casa. Olha o mercado. Esse é o antigo mercado. Esse é o antigo mercado. Mercado Que municipal. judiação. Foi também demolido, né? Foi demolido, acabou. Hoje ele é a escola Rui Silveira Melo. Está aí no parque, no Largo dos Curros aí. Tá. Esse miolo aí. Olha lá. E meu pai contava que ficava porco com leitãozinho, andava por meio, porque era aberto.
Então a criançada ia lá, brincava, tudo isso daí, e criação solta, tudo. Mas é uma construção tipicamente portuguesa. Sim. Estação ferroviária, Maria Fumaça encostada. Aí tem até um bilhete, né? Estrada de Ferro Sorocabana, lá. O ticket da viagem. Isso é uma coisa que tinha que resgatar. Sim. É aquilo que nós falamos, uma Maria Fumaça, uma oficina, um armazém, as goiabadas que existia ainda, infelizmente elas já faleceram, não estão mais conosco. Porque a goiaba aqui em Tietê, como no interior, era muito comum, né? Era fruta Sim. nativa, né? Sim. Aí acho que é a Rua Lara Campos. Ah não, Rua do Comércio, olha lá, isso mesmo. Hoje o atual Banco Itaú. Igreja São Benedito. Aqui você falou, né, que era fechado, né? Ah, Maria Fumaça, hein? Essa foto aí eu posso falar alguma coisa. Na verdade, ela não é de Tietê. É isso que eu tô vendo. Essa mesmo. daí é é que a gente colocou no arquivo, porque é do pessoal, quando eles saíam da hospedaria de imigrantes em São Paulo. Tá. Na verdade, a Maria Fumaça está vindo para a região aqui, trazendo imigrante. O pessoal está embarcando ali. Tá embarcando. É da estação dos imigrantes lá. Sim. E as maletinhas deles? Então, Que saga, hein? é uma saga. Que saga, coragem. que coragem. Podemos ir. Olha lá, a estação. A igreja antiga, aquela outra que você mostrou estava colorida, né? Sim, essa então a gente foto consegue original. ver a profundidade, né? Sim. Carrinho de sorvete. Meu pai me falava que ele comprava sorvete lá, com groselha. Raspava o pedaço de gelo. A famosa raspadinha. Exatamente. Que legal. É. Acho que é a Rua do Comércio também. De terra. Aí, colorida, é isso mesmo. Vamos lá. Cavalo, carroça. Interessante, Jorge, que nas pesquisas que eu fiz desta época, Tietê e Sorocaba eram cidades que vivenciavam uma mesma proporção econômica e progressiva em todos os aspectos. Sim. Então, Tietê não perdia em nada para Sorocaba, para você ter uma ideia. Né? Então, a importância da gente resgatar isso daí é para também incentivar a gente, né, as pessoas, de que é possível, né? Porque você veja bem, hoje Sorocaba tem quase 700 mil habitantes. Sim. Né? Então, Mas eu explico para você isso. E é muito cruel essa justificativa. Tietê não desenvolveu porque ela caiu na mão, ela ficou na mão de famílias de cunho centralizador e que tudo que ela pôde fazer e ainda o que ela tenta fazer é centralizar recursos e não dividir com ninguém. Entendi. Então, infelizmente, é muito cruel, mas extremamente cruel. Tanto é que as pessoas vão embora daqui. Quem prospera, quem quer prosperar, muita gente foi embora daqui por conta disso. Quando aqui é muito comum, você é gente de quem? Você é família de quem? Ah, tá. Se você é de uma família próspera, se você é de uma família tradicional, você colhe os favores. Se você não é, você fica delegado e você tem que se virar. Vai embora, porque senão você não prospera aqui. Aquela visão bairrista. Extremamente bairrista, extremamente colonizadora, dominadora, parcial, muito parcial. E isso fez com que, por conta disso, muitas oportunidades que deveriam ter vindo para Tietê foram relegadas, foram repassadas para outras cidades, porque a dominação econômica e social que existia na cidade, ela não queria que os seus feudos fossem tocados.
não queria que viesse indústria, porque ia ter que concorrer com mão de obra, Entendi. ia ter que pagar mais, ia ter que dar mais benefício, não queria que o agro também desenvolvesse de uma maneira pujante, porque também iria ter que contratar mais gente, e com isso, o conceito de Tietê e de outras cidades próximas de nós, Sim. elas foram condenadas ao atraso por conta disso. Que coisa, não? É muito cruel, extremamente cruel isso daí. Quando você começa a avaliar e verificar, para você ter uma ideia, Tietê foi procurada para instalar a Exalc aqui. Você tem noção do que seria? Porque na época, no contexto brasileiro, até hoje, Tietê tem 2 unidades de pesquisa e desenvolvimento agrícola. Nossa. Uma cidade que tem 40 mil habitantes e, como você bem falou, ela disputava pau a pau com Sorocaba. Ela tem 2 unidades. Tem cidade como Sorocaba que não tem uma UPD. Sim. Para você ter uma ideia do que era importante isso. Tanto é que a Exalc, o governo, para montar a faculdade, ele veio para Tietê. Ele queria 100 alqueires de terra para ele implantar a Exalc em Tietê. O baronato não aceitou. O que aconteceu? Piracicaba foi e deu a terra. Foi para lá. Outras indústrias que vieram para cá, que tentaram vir para cá, quem veio também foi tocado, foi banido para não permanecer. Inúmeras grandes lojas, de redes de loja, de eletrodoméstico, de magazine, várias delas buscavam se instalar na cidade e foram diretamente desestimuladas a não participarem do comércio local. Fazendo com o quê? Que a cidade fosse ficando presa Entendi. e condenada ao subdesenvolvimento. Mas por quê? Porque meia dúzia, 10 famílias ganham dinheiro aqui e gastam fora. Ganham dinheiro aqui e tem o seu lazer fora. Ganham dinheiro aqui e compra o seu imóvel fora. E permanece o jugo da massa trabalhadora. Então, Tietê e outras cidades foram condenadas exatamente com essa política tirana, porque o que o cara faz? O cara pega e, eu vou financiar, eu vou apoiar tal candidato, mas você vai rezar na minha cartilha. Se você não rezar na minha cartilha, você está fora. Cara, é o Brasil. Sim. É um paradigma para ser quebrado. É o Brasil. A renovação está aí. Vamos Tá aí. ver se o pessoal vai conseguir fazer. Vamos ver. Olha a cultura, olha a cultura. Então, exatamente. Olha o que eles têm aqui, olha os instrumentos que esse pessoal tem. A postura deles, o uniforme, preto e branco junto. Sim. Qual é a banda? Tietê, Jazz Band, Curuçá, Jazz Band, uma orquestra, alguma coisa. Quer dizer, hoje você tem uma banda. A banda de Tietê, a Orquestra Sinfônica de Tietê, hoje, ela é uma joia da cidade. Você fica bobo de ver as apresentações que eles fazem. E eles lutam desesperadamente. Se eu não me engano, cada um deles ganha uma cesta básica à custa de saca-rolha. Com Camargo Guarnelli, com Marcelo Tupinambá e nós tivemos... Cornélio Pires. Com Cornélio Pires. Nós tivemos momento que a banda ficou desativada, porque não tinha recurso. E daí o cara pega e mete grana para carnaval, para Halloween, para festival não sei do que, e você tem todo um talento musical aqui que ele é desperdiçado. Riquíssimo. Veja como que a cidade regrediu. Vamos lá. Aí, Teatro Carlos Gomes, já remodelado, né? Aí onde ocorriam as... Olha, isso aí é super legal, essa foto aí, ó. Isso aí é um trado. O que eles estão fazendo? Olha a cabeça dos caras. Eles estão instalando cano para abastecimento de água potável no município. Entendi. Não tinha uniforme, não tinha nada. Aberto na Chibanca. Tá vendo? Rua do Comércio, isso aí. Aberto na Chibanca. Não, Rua Rafael de Campos. Não sei. Não, acho que não é nem Rafael, acho que é Lara Campos essa rua aí. Aberto na Chibanca, ó. E esse é um trado. Eles faziam a rosca do cano. Sim.
virando, tracionando isso daí para fazer a rosca, para rosquear um cano no outro. Para você ter uma ideia, aqui em Tietê ainda existe tubulação antiga. Tubulação de abastecimento de água potável com esse tipo de material. Meu Deus. Era bom ou não era? É. Muito disso, às vezes, tem ocorrência da população receber aquela água que parece pó de café, que é a ferrugem. Ferrugem. Você vê que coisa. Então você não pode, por exemplo, você não pode recapar um asfalto, uma rua, se antes você fazer a troca desse encanamento. É questão de saúde pública. Sim. Questão de bom uso do dinheiro público. E a gente vive essas coisas ainda. Vamos lá. Santa Helena, aí a construção dele, ó. Não tem coluna, isso é madeira. Você vê que coisa. Madeira lavrada. Tá? Procissão, ó. Olha lá, Cine Santa Helena. Era onde tinha aí a Revolução, ó, pessoal do tiro de guerra. A Igreja Matriz no fundo, cadeia municipal. Olha outra coisa, ó. Olha, consegue aumentar essa foto? Curuçá Jazz Band Tietê. Olha, bandolim, ó, 2 tipos, 3 tipos de bandolim. Olha a riqueza, porque tocar bandolim não é qualquer um que toca. Olha a riqueza, praticamente composta por negro. Ó. É. E sem contar que era jazz, né? Você vê a qualidade. Jazz, ó, olha a riqueza disso. Por isso que eu falo, Jorge, a importância, né, da cultura, né? Clarinete, violino, bateria. Coisa linda. Violão. Eu que gosto de música, olha fico... só. E outra, olha os caras de terno e gravata, rapaz, numa época padrão. Precária, que não tinha dinheiro, não tinha nada. Olha como que era preocupação, costumes, né? Modos Sim. e costumes, né? Sim. A distinção desse pessoal. Tudo gente simples, você vai ver, era lavrador, era tudo operário, tudo gente simples. Meu, Curuçá Jazz Band. Caramba. É. A riqueza, é o que você falou. Quantos artistas não tem aí? Sim. Quantos anônimos não tem aí? Sim. Quantos bailes essa banda não promoveu? Sim. E você não sabe ninguém que está aí. Você não tem registro disso. Isso aí, se eu não me engano, é o Rei Domingo, que era o avôzão do Batuque em Tietê. Batuque de umbigada que fala. É, Batuque de Umbigada. Ele deve estar em cima de um tambu aí. Que legal. Aí não sei o que é, em frente à Câmara. Irmandade de algum santo aí, um padre. Isso eu não sei, essa foto é antiga, hein? Aí aquele que você falou, né? Que Aí tem que aumentar aí, que também... na verdade, esses são personagens que a gente encontrou, né? Nas pesquisas, que a população em geral não conhece, né? Ele foi considerado o Papai Noel mais original do Brasil, na década de 50. Esse é o padre José Joaquim, né? Que na verdade é ele que traduziu no sentido semântico, da melhor forma, o Pirapora de Curuçá. É esse padre aí. Tem muita gente que não sabe, né? Tem o nome dele aí também. E se a gente colocou, Jorge, para mostrar que não somente a gente tem ilustres personalidades, como a gente tem aqueles também, os ilustres desconhecidos, né? Perfeitamente. Que tem que ser valorizado, né? Claro, claro. Na verdade, são pessoas... Olha, essa daí, a Nilce, né? Foi considerada a mais jovem bibliotecária do Brasil, aqui de Tietê. Nilce Souto. Deve ser década de 30, não sei como... Década de 30, exatamente. É. Nilce Souto. E esse daí é um personagem também que não é conhecido, não é muito mencionado, né? Que é o Valério Correia. O Valério Correia, ele veio da Bahia para Tietê, jovem, e ele tinha o hábito de declamar poesias pelas ruas de Tietê.
as famosas quadrinhas. Certo. E foi influenciador do Carlos Assunção, poeta. Tá. E muito provavelmente o Cornélio Pires recebeu a influência dele também, porque era criança. Com certeza. Então, com certeza na rua ouviu ele declamando, que na verdade eram os cururus que a gente chama, né? Então é o Carlos Assunção. Carlos Assunção. E só para efeito de registro, o padre que nós mostramos se chamava Padre Joaquim de Almeida, que foi ele quem definiu o significado de Pirapora do Curuçá. Eu digo assim, é o registro mais antigo que a gente tem de uma pessoa que se dispôs a fazer uma pesquisa em cima desse enigma. Porque é um enigma que até hoje muitas pessoas não entendem, né? Então ele foi a pessoa que se propôs fazer essa pesquisa, né? Bacana. Ele deveria ser português, pelo jeito, né? Com certeza era português. Tá. E a primeira imagem do Papai Noel do Brasil era o Alberto de Almeida Campos. Então fica registrado as imagens que nós mostramos e principalmente fica o nosso agradecimento pelas ações, pelo que eles contribuíram para a gente estar aqui onde nós estamos conversando hoje no nosso programa. Então fica registrado aí para que as famílias desses cidadãos, dessas pessoas, aceitem o nosso agradecimento pela importância que eles tiveram e têm ainda na nossa história aqui, da nossa cidade, da nossa região, né? Eu agradeço aí as imagens que você mandou para a gente, viu, Fernando? Muito bacana. Então, isso e eu agradeço a página Túnel do Tempo, né? Somente fotos antigas de Tietê, que eles que deram a oportunidade, foi o caminho que eu encontrei para vislumbrar aí a pesquisa dos meus antepassados. Esse material fantástico. Fantástico. Né? Fantástico. Fernando, eu vou falar uma coisa para você. O nosso programa está chegando no final. Muito rico, muito gostoso. Sim. Eu espero que a gente possa outras vezes estar falando a respeito disso. Você tem o espaço que você quiser aqui conosco. Está sempre aberto para vocês, enquanto a gente puder estar prestando esse serviço para a comunidade. Mas foi um momento muito bacana, eu tenho certeza que contribuiu muito para a Tietê, e eu espero que essa mensagem que a gente tenha colocado no ar, ela possa entrar na cabeça dos gestores e eles tomem as ações que precisam ser feitas, se não forem todas, mas que tenha um início. Sim. Que contrate gente qualificada, que contrate gente que conheça, que goste do assunto e que busque. Se não consegue contratar, então busque alternativas para que a gente não perca a nossa história e a nossa essência. Exatamente. Né? Eu queria, se você tiver mais alguma coisa que você queira contribuir, está aberto o espaço. Não, eu quero agradecer, Jorge, o seu convite mais uma vez, né? Da gente poder conversar sobre essas temáticas, né? E a gente está à sua disposição, né? Quando a gente puder sentar para conversar, que o assunto ele é inesgotável, na verdade. Bastante. Isso aí tem muito assunto, né, para trabalhar. Tem. E na verdade aqui com relação a Tietê, eu sou um curioso, que eu disse para você, né? A gente está tentando descobrir algumas fontes aqui, né? Então fica aqui o nosso agradecimento pelo seu trabalho e, né, pela confiança, né, que você teve em nos convidar a participar desse podcast. Bacana. Eu quero fazer um registro também, viu, Fernando? Felizmente e também esperançoso que os novos gestores da cidade que vão estar assumindo, que parece nos apresentam como estarem empenhados em avançar para melhor do que a gente viveu esses últimos tempos aqui. E que nós possamos aí compensar essa dificuldade com um trabalho focado, com um trabalho profissional, para que a gente possa de fato resgatar e proteger esse acervo maravilhoso que nós temos aqui. E eu faço uma sugestão,
faço essa sugestão para que os gestores chamem as pessoas que podem contribuir e dentro dessa relação que mantenham contato com o Fernando, porque ele seguramente passado o momento de Zico Pires, de Benedito Pires de Almeida, Fernando se posiciona de uma maneira brilhante e humildemente disponibiliza o seu conhecimento e o seu tempo para falar e para preservar a história nossa. Então eu, como sugestão, como recomendação, queria que a administração, a nova administração, procurasse, mantivesse contato com ele, uma pessoa extremamente cortês, extremamente gentil, e eu tenho certeza que o que ele puder fazer para colaborar com a preservação da nossa história, da nossa cultura, ele vai fazer de muito bom coração. Não é verdade, Fernando? Estamos à disposição. Olha aí. Tá? Sem preço. A ideia é a disponibilidade, né? Porque se não tiver coração para esse tipo de situação, porque é aquilo que eu disse para você desde o início, né? Infelizmente a cultura é a ideia de que o velho não pode produzir recursos. E é bem o contrário, né? Bem Quem o sabe contrário. uma cidade como Tietê pode fazer de tudo que ela tem como acervo histórico, arqueológico, toda essa gama, né? Todo esse compêndio literário que tem, de ser uma referência em todo o Brasil, na verdade. Com certeza. Né? E não é difícil fazer isso. Esse detalhe pode parecer simples, bobinho, assim, que passa despercebido. Essas três palmeiras imperiais que nós temos na praça. Sim. Uma coisa simples. Mas é uma de inúmeros pontos que nós temos aqui e que quando o mundo está perdendo os valores históricos e culturais, e muitas cidades são feitas sem esse tipo de cultura, porque são cidades de 50, 60 anos, 30 anos, uma cidade que tem quase 500 anos de registro. Quer dizer, tem muita coisa a ser É aquilo mostrada. que nós comentamos no podcast anterior, né? Quem não tem história, não tem identidade, né? Então essa é a realidade. Bacana. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do programa. Eu particularmente gostei. E a gente, como gestor do programa, a gente tem o privilégio de falar assim, gostei, tá? Vou fazer de novo, viu? Vou convidar de novo. Então já garanto para vocês que nós vamos fazer uma outra rodada com o Fernando, se ele não puder comparecer, porque ele saiu da cidade dele e veio para cá. Mas também a gente tem que fazer uma menção que é pertinente. No dia de hoje, o Fernando merecidamente vai receber a maior das honrarias que a cidade de Tietê oferece às pessoas que contribuem de maneira direta ou indireta com relevantes serviços prestados à comunidade. Fernando, então, hoje, Fernando recebe a medalha, não é isso, Fernando? De Pirapora. Não, o título de cidadão. O título de cidadão tieteense, com muita honra e com muito agradecimento da comunidade, por conta disso e de mais coisas que ele tem feito para nós. Fernando, então aceite o nosso agradecimento e as nossas felicitações, eu que agradeço, Jorge. porque o título você é sem dúvida nenhuma merecedor. Eu agradeço, Jorge. Faço questão de mencionar também uma felicitação especial para o nosso amigo Luiz Grigolon. Não podemos esquecer dele. Que ele foi o articulador dessa honraria, e também a Câmara Municipal dos Vereadores de Tietê por estar permitindo e por estar proporcionando esse momento aqui tão merecido por Fernando. Eu sou imensamente grato, não tenho palavras para externar aqui o meu agradecimento, viu? É uma emoção, na verdade é uma emoção. Realmente. Que a gente acaba pegando carinho pela cidade, né? Saber que o meu avô nasceu aqui em Tietê, para mim é um privilégio, uma honra que não tem preço.
não tem preço. E eu acho também, viu, Fernando, se você me permitir complementar essa fala sua, eu acho que por seu avô também, e por seus antepassados, é um presente para eles, né? Saber que um broto de uma árvore tão grande, tão frondosa, tão antiga, que um broto, passado todo esse tempo aí, ele floresceu e ele está prosperando. Então, graças a Deus, nos céus aí, eles estão felizes por você. Eu agradeço, Jorge, por tudo. Bacana. Pessoal, estamos encerrando o Pod Livre dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus nos proteja a todos, nos dê muita saúde, muita paz, muita alegria e que a gente possa se ver por muito e muito tempo ainda. Tá bom? Grande abraço. Fique em paz.